Ei, professor, olha aí. Tá gravando já, hein? Tá gravando já. Estamos online na gravação. É só isso mesmo que eu queria dizer. Vamos lá, vamos continuar. O nosso amigo. Não, eu vou trocar. Eu vou trocar. Vou botar uma música aqui mais leve, mais de boa. Tá bom a sofrência? Tá bom a sofrência. Mas Bota uma eletrônica, professor. vamos refletir um pouquinho. Essa daqui é Bota muito uma boa, eletrônica. cara. Essa mulher é minha diva. É a mulher que eu me inspiro na minha vida. Um dia, não, eu não vou ser ela, mas um dia, essa mulher, ela é fenomenal. Eita! Tentando me encontrar, já foi embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me deram no caminho, mas eu não. Já chorei mais de mas lá fora não. É bruto, mas é cocaína. O que Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. O que Deus me fez assim, dona de mim. Já não importa a sua opinião, o seu conceito moldaram a minha visão. Foi tanto sim que agora digo não, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado, não me entreguei. Não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mais mas não afogo, não. Sempre no meu jeitinho. É bruto, mas é cocaína. O que Deus me fez assim, fora de mim. Deixa minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. O que Deus me fez assim, fora de mim. É bruto, mas é com carinho. O que Deus me fez assim, dona de mim. Deixa minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. O que Deus me fez assim, dona de mim.
Não sei qual é a próxima que vai começar. Ouça música com a tela bloqueada. YouTube Music Premium. Teste um mês grátis. Quando a intimidade chega, ir embora é uma opção. Permanecer também. Escolher ficar é pra quem entendeu que a verdadeira magia não está no destino. Aliás, não há destino. Só existe eu e você. O resto é poesia pro nosso amor, pra nossa dor, pra nós. Meu talismã. Você ainda não percebeu, depois do que aconteceu. Só sobrou nós dois, agora é só você e eu. Só viajar. Quem pega o passaporte, você me leva pra qualquer lugar. Sem hora pra voltar. Nosso amor ninguém supera. Se eu contar uma novela, o que é nossa luz? E se cortarem a luz, a gente vai jantar à luz de velas. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Quando os boletos vem ficando sem recurso, mas se a gente tem amor, a gente tá louco. Um pagodinho pra esquecer, ouvindo SPC, um funkeiro e você um dog do sul. Você é a coisa mais perfeita feita nesse mundo. É complicado e perfeitinho, tipo Raimundo. É assim, dias de luta e dias de glória. Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo. Esse amor ninguém supera. Se eu contar uma novela, o que é nossa luz? E se cortarem a luz, a gente vai jantar à luz de velas. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Oh, yeah, sonho com você, sonho com você. Vou tirar, se preocupe não. Tô aqui, na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som tocado. Lembrei do rolê do mundo passado.
Aí se lembra bem, nada é impossível, tudo é invisível pra quem só olha pra si. Pra quem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando você olha pra mim. E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso tempo todo, na vontade, o desespero que sou eu sem ela. Eu danço com a nossa fumaça, me abraça no conversível, segura minha mão. Até o radar tirou uma foto, se não tivesse de moto, não pegava não. Hoje nós bota pra fuder, vem o sol nascer, faço o que cê quiser. Vou tirar uma foto aqui rapidinho, gente. Por isso que saiu aí. Um jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, vem o sol nascer, faço o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Eu acho até que a fé é o suficiente para dizer. Quando junto com o amor, fodeu. Nada mais é como antes, me faço bastante pra ver, difícil entender. O sol de hoje não é o mesmo de ontem. Eu e meu mundo imaginário, tu tentando de salário, era nós dois. Deixando esses problemas pra depois, era só praia, estúdio, luxuoso, notável, o clima de paz, revolve, guardado. E se tudo der errado, eu vou sorrir, brincar com esse destino. Às vezes todo mundo volta a ser menino, aí revive, aprende tudo nessa escola, é só lição. Tudo é diversão, de brincar pro lado, sentar na calçada, conversar besteira. Mente bagunçada, com várias paradas e nós de bobeira. De brincar por lado, sentar na calçada, conversar besteira. Gente, 5 minutinhos a gente começa, tá? 5 minutinhos a gente começa. Só para nascer um maloqueiro, disposto a soltar o dedo só por causa dela. E aí eu penso o tempo inteiro, e até bate um desespero que sou eu sem ela. Eu danço para nossa fumaça, me abraça no conversível, segurar minha mão. Até o radar tirou a foto, se não tivesse de moto não pegava não. E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Mas inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Mas inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Mas inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Tô aqui na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê do passado. Lembrou? Essa daqui é boa, hein? É a última pra gente começar.
Se o banco de trás virar rei, você já repete várias vezes esse som. Aqui as luz, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe meu nome, frutas já insonha. Diz que dorme e sonha, que vive e realiza. Eu elevo níveis do imprevisível. Desculpe meu nome, frutas já insonha. Diz que dorme e sonha, que vive e realiza. Esse amor todo se pode esperar tudo menos isso que você tá pensando agora em um resumo. É muito mais que uma longa história pra contar. É um sabor do desprazer e a hora. É como um beijo com gosto de vodka. Porque aprende cedo a fugir da lógica. Tem como Maria Almeida, rotina metódica. E que o segredo de uma vida sólida é quebrar a estatística, deixa o mundo girar. Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva em que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar? A vida me contava mais do que a biela escura, mas me provocar loucura, só mais uma dádiva. Se o banco de trás virar rei, se eu já repeti várias vezes esse som. Daqui pra cima até luz, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe meu nome, frutas já insonha. Diz quem dorme e sonha, quem vive e realiza. Eu elevo níveis do imprevisível. Meu nome, frutas já insonha. Diz quem dorme e sonha, quem vive e realiza. Eu elevo nível do imprevisível. Posso ser bem sincero, não sei o que você acha, mas sei bem o que quer. Vou atrás do que importa, outra parte eu espero. Hoje ganho o mundo e depois o V12 amarelo. Viva seu sonho, foda-se a insônia. A gente aprende, a gente apanha. Banco de trás é Babilônia, mais um residente dessa longa vida cigana, caralho. Partiu pro dia seguinte, vai desculpando minha longa de insano fim de semana. Carreta tripulada, firma muda de cena. Incerto de perder no jogo quando na noite se ganha. Se o banco de trás virar rei, se eu já repeti várias vezes esse som. Daqui pra cima até luz, a janela vai tremer na rua toda. Desculpe meu nome, frutas já insonha. Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza. Eu elevo níveis do imprevisível. Desculpe meu nome, frutas já insonha. Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza. Eu elevo níveis do imprevisível. Só para dizer que eu não fiz hoje. Quer comprar um imóvel? Peraí. O Maicon é a forma mais barata de comprar um imóvel hoje no Brasil. Você programa a compra aí? Vamos lá. E o Tatãozinho falando de amor. Aí, Dan! Eu quero ver todo mundo comigo! No conto de fadas e o carpinteiro sozinho sem nada, não pensa em dinheiro, andava a princesa, foi pra cima da terra, pra tinha certeza e nada era pra ela. Ligar meu benzinho,
Se você amaria, com todo carinho, também não casaria. Ai. Isso é sucesso no Brasil. O imperador está vazio. Na Francinha e o imperador. Um conto de fadas e um carpinteiro sozinho sem nada. Não pense em dinheiro, amar a princesa mais linda da terra. Oi, efeito especial, efeito especial. Mas tinha certeza que nada era pra ela. Liga meu beijinho, se você amaria, de todo carinho, ele casaria. Ele ia convidar e Natanzinho, falando de amor. É isso aí. Por que choras, bebê? Ele tem não, tem jeitinho dele não. Bom, gente, vai pro YouTube. Legal que vai pro YouTube essa aula, bem massa, bem interessante. Gente, eu vou atualizar uma playlist, tá? Com todas as aulas minhas já gravadas para que vocês tenham acesso, porque eu acho que está bem espalhado, né? Então eu vou tentar organizar e tentar colocar primeira aula, segunda aula, terceira aula para ficar melhor. Não, tô nem aos pés, minha filha, de Windsor. Eu imagino. Reparem na voz. A voz de quem? Minha? Pelo amor de Deus. Bom, gente, seguinte. A gente começou na aula passada o conteúdo, né? Chamado de dilatação, tá? Deixa eu só tirar o WhatsApp aqui, senão vai ficar só chegando mensagem aqui. E hora da aula é hora da aula, né? Esquece teu WhatsApp aí, menino. Deixa de curiar os WhatsApp aí que é hora da aula. Hora da aula não é pra mexer no Zap, não. Ó, Zap, parece um velho falando, né? Então, na aula passada, a gente começou o assunto de dilatação, né? A gente viu a parte introdutória, né? Como eu sei que tá chegando gente nova, tem gente que se deparou com, meu Deus do céu, que diabo de professor é esse, né? Quem é novo aqui, levanta a mão. Pode levantar a mão aí, gente, só para me saber quem é novo aqui, tá assistindo minha aula pela primeira vez hoje. Eita pila, pô. Muita gente, ó. O povo disse, pronto, é doido. É doido já. É doido, né? Sou doido não, gente. Eu sou feliz. Sou feliz e amo o que eu faço. Então é assim. A vida é assim, né? E a gente vai criando aí a nossa expectativa, como a galera falou aí. No final do ano todo mundo tá terrando física, amando física. E é assim mesmo. A gente vai... Foi uma xícara do Senhor. Yasmin foi nova, mas já teve aulas minhas. Meu Deus do céu, não sei nem aonde. Ah, no Enem, do bem. Beleza. Tem alguém já com o microfone ligado aí, menino? Desliga esse microfone que tá atrapalhando aqui. Bom, meu povo, seguinte. Na aula passada começamos a falar sobre dilatação, né? Mas eu vou retomar novamente para ficar melhor, fixar melhor na sua cabeça. E para quem está chegando agora também conseguir acompanhar o conteúdo, né? Porque
É bem importante isso. Às vezes não fica claro para você naquela hora. E quando a gente retoma o conteúdo, fica bem tranquilo, né? Primeira coisa, vamos lá. O que é a dilatação, né? Quando a gente fala o nome dilatação, geralmente a gente mesmo, no nosso cotidiano, associa dilatação como sendo algo que vai aumentar de tamanho, né? Por exemplo, você vai no oftalmologista, você dilata a sua pupila. O que é dilatar a pupila, professor? É aumentar ela o máximo que ela consegue para que o exame oftalmológico seja feito aí de forma correta, né? Quando você vai fazer, por exemplo, alguma outra coisa, eu não sei se existe alguma mãe aqui, né? Alguma mãe na sala, mas todo mundo aprende biologia aqui e sabe que para o menino sair de dentro da barriga da mãe, né? O órgão genital feminino tem que dilatar. E ele não pode estar com a pequena dilatação, ele tem que ter uma alta dilatação para conseguir com que a gente saia do negocinho da mulher, né? Pois é, 10 centímetros, né? 9 a 10 centímetros, mais ou menos. Você diz, pô, professor, é muito pouco de 9 para 10. Não é não, gente. Se você pegar uma tabela com o diâmetro da dilatação, você vai ver que a coisa é gigantesca. Uma diferença de 8 para 10 é muito grande, né? Então, tudo que a gente associa a aumento, geralmente está ligado à dilatação. Porém, nem sempre, né, a dilatação é somente aumento, tá? A dilatação também pode estar associado à contração, à diminuição, certo? Então, toda vez que um corpo ele está submetido a uma mudança de temperatura, a gente vai dizer que ele está dilatando, tá? Toda vez que um corpo muda a sua temperatura, ele vai dilatar. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. O que é dilatação? É o aumento de tamanho ou a diminuição de tamanho quando a gente muda a temperatura, né? Geralmente, quando a gente aumenta a temperatura, eu tenho uma dilatação, né, maior. Quando a gente diminui a temperatura, eu tenho uma dilatação menor, certo? Vai depender da situação, da temperatura. Mas, no geral, toda vez que um corpo muda sua temperatura, seja para mais ou para menos, ela vai sofrer dilatação, tá? Geralmente, os corpos que, quando a gente aumenta sua temperatura, ele aumenta de tamanho. E os corpos, quando a gente diminui sua temperatura, ele comprime, ele diminui o seu tamanho, tá? A gente associa isso à questão da mudança de temperatura, certo? A mudança da temperatura. Pensa na Ana Vitória que dá certo. Ana Vitória? Eu não entendi essa referência aí muito bem, mas tudo bem. Pensa na Ana Vitória que dá... Se for alguma fuleiragem, eu não entendo, desculpa. Vai que seja uma fuleiragem. Tem a música Pupi. Ah, é verdade. É verdade. Pô, foi longe, hein, Neuza? Caraca. Eu nem... Boa referência. Mas eu não lembraria disso. Eu, sendo sincero, não lembraria disso, né? Porém, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que existem 4 tipos de dilatação. Na verdade, são 2, né? A dilatação dos sólidos e as dilatações dos líquidos. Porém, na dilatação dos sólidos, existem outras 3 dilatações, que é o que a gente vai chamar de dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Então, a gente tem aqui as 3 dilatações que acontecem nos corpos sólidos, tá? Somente os corpos sólidos vão estar sujeitos a essas dilatações. Por quê? Porque é mais provável acontecer no corpo sólido. Lembrando
que a diferença do corpo sólido para o corpo líquido é que o corpo sólido, ele é rígido, né? Então, ele vai dilatar de acordo com a sua forma. Já o corpo líquido, ele não é rígido, ele é maleável, ele sofre escoamento, né? Ele é expansivo, né? Ou seja, dependendo da condição que o corpo líquido está, ele tem várias formas diferentes. Então, para que a gente dilate o líquido, a gente só vai conseguir dilatar ele de uma forma, que é a dilatação volumétrica, porque geralmente a gente associa os líquidos ao volume, né? Já o sólido não, o sólido ele vai dilatar tanto na sua forma linear, como na sua forma superficial, como na sua forma volumétrica. Tudo depende da dimensão do corpo, certo? Da dimensão do corpo. Então, a gente aprendeu na aula passada que para ter dilatação, esse corpo tem que ter 3 características importantes, que é o tamanho inicial dele. Então, o tamanho inicial ajuda ou prejudica na hora de dilatar. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Eu fiz o mesmo exemplo na aula passada, vou fazer o mesmo exemplo agora. Eu pego essa caneta que tem 15 centímetros de comprimento. Aí eu começo a dilatar ela. Ela vai crescer até um certo ponto, certo? Agora eu pego outra caneta e agora eu tenho 30 centímetros de comprimento. Quem vocês acham que dilata mais? É o maior ou o menor? Pois é, vindo de vocês eu não duvido nada, né? Quem vai dilatar mais? Vocês acham que é o corpo de maior tamanho ou o corpo de menor tamanho? Consequentemente, é o maior, né, gente? Por quê, professor? Vamos lá. Vamos supor que a dilatação desse corpo aqui seja de 1 centímetro. 1 centímetro, certo? De 15 centímetros, ele aumentou mais 1, ficou no total com 16 centímetros, certo? Tá bem estranho esse negócio que eu tô falando aqui. Espera aí. Vocês já estão indo na malícia, gente. Que é isso, gente? Mas vai ter que ser assim, vai ter que ser isso mesmo, é o jeito. Ó, tá 15 e foi para 16, tá certo? Porque dilatou. Eita, moleque. Quando eu coloquei o mesmo material, só que com o tamanho maior inicialmente, ele dilata mais, porque eu vou dilatar 1 mais 1. Ou seja, vai ser 2 centímetros de dilatação, né? Ou seja, por que isso aconteceu? Porque o tamanho do objeto ele foi maior. Se o tamanho é menor, ele dilata menos. Se o tamanho é maior, ele dilata mais. Ou seja, a dilatação depende do tamanho inicial. Quanto maior for o tamanho, maior é a dilatação. Quanto menor for o tamanho, menor é a dilatação. Tá claro isso para todo mundo? Vou nem tocar no assunto. Eu que incentivei nada, não. Eu não estou dizendo nada. Estou só mostrando aqui. Claro como água. Que bom, Claudson. Claro como água. Mariana está chegando agora. Bom, então é o seguinte. Agora eu vou pegar 2 materiais. Imagina que esses 2 pilotos são 2 materiais diferentes, certo? E esses materiais, eles são diferentes, eles têm natureza diferente. Minha pergunta para todo mundo é, vamos lá. Os 2 materiais que são de naturezas diferentes vão dilatar iguais? Eu tô... Ei! Palmas! Caraca, bicho, vocês estão estudando mesmo. Ou vocês estão estudando, ou vocês estão aprendendo só com minha explicação. Uma coisa ou outra.
Eu tô gostando de ver. Sério mesmo, eu tô gostando de ver. Né? Tá todo mundo aprendendo essa parada, cara. É muita emoção para mim. Eu não tenho como explicar a emoção de que todo mundo tá aprendendo, né? Então, esses dois objetos que têm materiais diferentes, eles dilatam diferentes. Por quê? Porque o material, ele tem uma constante, que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação. Então, cada material desse dilata de forma diferente. Tem materiais que dilatam mais, tem materiais que dilatam menos. Eu até citei o exemplo na aula passada da água e do leite, né? O leite, ele sofre uma maior dilatação. Por isso, quando a gente coloca no fogo e sai, derrama, porque a dilatação dele é maior. Já a água, não. A água não vai conseguir derramar, porque a dilatação da água é menor. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação do leite é maior do que o coeficiente de dilatação da água. Então, cada material tem uma forma de dilatar diferente. E essa forma de dilatar, ou seja, a capacidade dele dilatar, vai depender do que chamamos de coeficiente de dilatação. Tá? Existe algum material que não dilata? Aí a gente entra numa situação, Neuza, bem legal, que é o seguinte. Existem materiais que dilatam de forma muito, muito, muito difícil. Eu teria que ter uma temperatura muito alta ou muito baixa para esse material não dilatar, certo? Ele dilatar. Existe material que não dilata? Não, não existe. Até então, a gente nunca encontrou um material que não sofresse dilatação. Todo material vai dilatar. Agora vai ter materiais que vão ser muito resistentes à dilatação. Mas no final, ele acaba dilatando. Nem que seja 1 milímetrozinho ali, ele vai dilatar, certo? Existe algum material que tem o mesmo coeficiente de dilatação? Existe. Existem alguns materiais que têm coeficientes parecidos. Não são exatamente iguais, eles são parecidos. Tipo assim, 1,6, 1,59, 1,58, tá? Mas que sejam iguais, não. Cada material tem um coeficiente específico, certo? Ei, vocês estão com as perguntinhas massa hoje, hein? Gostei de ver. Menino, continue assim. Continue assim. Porque eu fiquei sabendo, inclusive eu quero brigar com vocês, quero meter um cacete na cabeça de vocês. Não, meter cacete na cabeça de vocês sai estranho. Eu quero tirar uma onda com vocês, que é o seguinte. Tem professor reclamando que vocês não estão interagindo na aula deles, né? Por que será que vocês não estão interagindo? Porque todo mundo interage na minha aula, querendo ou não, todo mundo interage na minha aula. Mesmo uma pessoa caladinha ali, em um momento da vida dela, vai rir da minha cara. Aí eu acho que a pessoa está interagindo, né? Mas na minha todo mundo fala, cara, isso é incrível. É por causa do professor. Ah, é por causa do professor, é? Se bem Lembra que que eu falei a vocês na nossa... Fala. Se bem que a aula de geografia hoje também foi muito boa. O pessoal falou muito. Ah, meu Deus. Lembra que eu falei a vocês lá na primeira aula da gente que ia ter momento em que vocês iriam ficar calados. Mas mesmo assim, nem que seja perguntar um oi, um ai, um tio, pergunta, gente, na aula, porque isso estimula o professor. Eu não estou nem aí. Se ninguém falasse, eu ia dar aula do mesmo jeito. Mas tem professor que fica, né? Poxa, aquela turma tá tão calada agora, começou tão bem, agora tá calada, tá quietinha, né? Pelo menos rir, sei lá, a pessoa solta uma piada realeza que ninguém entendeu, dá um kkkk, pronto, todo mundo tá entendendo ali, entendeu? Só para animar o professor, para dizer, caraca, Tá tá uma dando certo, ó. Professor, a aproximação das partículas está relacionada ao coeficiente? Júnior, vários fatores podem influenciar no coeficiente de dilatação, tá? Vários fatores, incluindo a aproximação das partículas, a ligação dos átomos,
pode influenciar também a natureza do material, aonde ele foi criado, aonde ele está sendo produzido. Tudo pode influenciar no coeficiente. Em tese, a gente não relaciona isso com algo específico. A gente mais relaciona a capacidade com que o corpo pode dilatar ou não. Aí a gente chama de coeficiente. Mas sim, existem vários fatores que podem influenciar dentro do coeficiente do corpo, tá? Isso é verdade, isso é verdade. Tem alguns professores um pouco perdidos com o ensino à distância. Eu compreendo, gente. Em tese, eu compreendo. Por quê? Vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Anthony, eu não sei o professor de biologia de vocês, mas eu e Anthony já vem carregando uma coisa na gente, um fardo na gente há muito tempo, né? Eu já estou há 8 anos em sala de aula, né? Exatamente 2 anos em aula online, porque eu não sabia o que era aula online. Jura você, ó. Eu vou falar uma coisa que todo mundo vai se impressionar na vida de vocês. Felipe, eu era uma pessoa muito tímida até os meus 14 anos de idade. Eu era tímido assim, não conseguia falar com ninguém. Eu era uma pessoa completamente tímida, né? Não parece, hoje não parece mais, mas eu já fui tímido, né? Ninguém acredita quando eu falo isso, mas é verdade. Eu era uma pessoa tímida que, ao longo do tempo, eu fui tentando, tá, gente? Eu fui tentando tirar minha timidez. E eu sempre falo isso para as pessoas. Quando você é tímido, você sente medo. Medo de falhar, você sente medo de aparecer, você sente medo de julgarem você. Depois que eu botei na minha cabeça que eu preciso ser eu, independente do que as pessoas vão achar, independente do que as pessoas vão me falar, eu tô nem aí agora, nem aí, entendeu? Eu quero ser eu, então eu sou assim, né? E isso fez, ao longo do tempo, perder minha timidez, né? E então, assim, graças a Deus, né? Eu fui forte o suficiente para imaginar e sair desse mundo. Não vou chamar de mundo, porque não é um mundo, é uma coisa pessoal de cada pessoa, né? Mas eu consegui superar a minha timidez e chegar no que sou hoje. Só para vocês terem ideia, do mesmo jeito que eu trato vocês aqui, eu trataria numa sala presencial normal, né? Eu chego brincando, chego falando e tudo mais, né? O negócio é que a gente, às vezes, coloca na nossa cabeça que a gente não vai conseguir. E toda aula eu vou falar isso para vocês. Não adianta. Quando a gente coloca algo na nossa cabeça que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai superar, a gente não faz. Tá? A nossa cabeça é muito mais forte do que você imagina. Então, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você vigora, vai acontecer. Tá? Agora, se você diz, não, eu preciso lutar, eu preciso chegar a isso, eu preciso fazer aquilo, aquilo ali não está dando certo agora, mas eu vou tentar para ver se dá certo, eu garanto que você consegue. Tá? É como eu falo, minha aula não é uma aula de física normal. Né? Eu sempre tento trazer para as pessoas o que elas precisam naquele momento, e sei que essa mensagem alguém está precisando. Né? Então, busquem, façam de tudo para você ser você mesmo e você superar aquilo que você mais teme na sua vida. Supere, vá na frente, suba cada degrau com o seu passo, não atropele o boi pela carroça, né? Não atropele, vá lentamente que um momento chega e você consegue chegar no que você sonha, no que você consegue, o que você objetiva. Tá? Isso é o mais importante, é sempre a gente tentar buscar o melhor para a gente. Esquece as pessoas que estão ao seu redor, porque infelizmente 90% das pessoas que estão ao nosso redor querem o nosso mal, querem fazer a gente se rebaixar. Mas você tem que se autodeclarar suficiente e conseguir lutar. Pronto, é isso. Falei tudo. Não me quer assim, na lata, né?
Deixa eu ver aqui. Ninguém aprendeu na faculdade a ser YouTube. Gente! Ó, eu vou contar uma coisa para você, antes de ler o que vocês estão falando aí. Eu, Felipe, não aprendi 99% do que eu dou aula para vocês, eu não aprendi na universidade. Eu aprendi na prática, na sala de aulas. As pessoas na faculdade têm uma norma, um negócio lá que eles querem que você siga, mas quando você chega na realidade, é completamente diferente. Isso vale para qualquer outra disciplina, para qualquer outro curso. O que você aprende na faculdade, dificilmente você vai usar. Obviamente que tem coisas que você vai usar, né? Claro, você tem que pensar também nas coisas que você aprendeu. Mas, na prática, você sabe ali o que você vai fazer, né? Hoje foi o dia dos professores falarem as verdades. Eu sou assim, prof. Tento ser menos e pensar assim como você. É uma luta constante. É uma luta, gente. É uma luta, tá? Só eu sei o que às vezes eu me deito na cama, né? E penso em milhões e milhões de coisas que eu poderia ou não poderia ter feito naquele dia. Mas aí eu lembro que tudo que eu fiz foi uma coisa que me motivou ainda mais. Então, isso que me faz ser o que eu sou hoje, isso que me faz querer sempre fazer aquilo que eu amo. Porque se eu não fizer, né, não vai ter outra pessoa para fazer. Então, faça o seu, que a recompensa vai vir. Não tenha dúvida disso. Infelizmente, por causa dessa pandemia, tudo teve que se adaptar. E o que teve maior impacto foi a educação. Vamos pensar no seguinte. Quem sabe, se a gente não tivesse na pandemia, se a gente não tivesse nesse momento agora, se todo mundo aqui estaria realmente no processo. Tá? Ou seja, essa é uma oportunidade. Mesmo durante todo o problema que a gente está no mundo, essa é a oportunidade de vocês, independente de ser presencial, independente de ser online. Esse é o momento para vocês, chegar no que vocês querem. Então, possa ser que em um mundo completamente diferente do que a gente está agora, você não estaria aí. Você não estaria no processo, você não estaria tendo aula comigo, você não estaria na condição que vocês estariam agora. Então, tudo é uma forma de agradecer. Agradeça a quem você quiser. Né? Agradeça a quem o seu coração lhe der e lhe informar para você agradecer. Mas agradeça. Tá? O importante é isso. E tem um professor que soube se adaptar, outros ainda estão no caminho. Justamente. Tem muitos que ainda estão no caminho se adaptando. Na verdade, o impacto foi geral em todas as situações. Querendo mas o futuro será virtual, avanço da tecnologia resulta nisso. Irene, é o que a gente prevê, infelizmente, né? Eu vou chorar, tá doendo, falou tudo, seguindo o professor que nos fala verdades hoje. Estou emocionada, diz de verdade, concordo. A vida é uma melhor escolha, vai demorar, mas vamos superar tudo isso, justamente. A gente precisa ter menos aula, ter pelo menos uma aula presencial com muralha. Quem sabe, né, gente? Quem sabe? Deus queira aí. Daqui pro final do ano a gente dá um jeito. Eu super apoio, indico, assistem esse vídeo, que deveria assistir a descabelado. Preciso mais professor como você. Meu professor de física era muito lento, ele é uma boa pessoa, mas agora tem um top aí. Tá, fala aí. Quando se diz... Gente, eu não tô com pressa para... Hoje a gente termina a aula de 1 e pouco, tá? Eu quero passar a informação para vocês, é isso que é importante, tá? Mas voltando, vamos voltar, vamos recapitular aqui o que a gente estava vendo. Então, falamos que a dilatação... Eu mudo completamente de assunto para o clima acabar, mas não é para acabar, não. É para a gente ter mais força para continuar. Falamos que a dilatação depende do tamanho inicial. Falamos que eu ia falar depilação. Que já tem a ver depilação com dilatação? Jesus do céu. A dilatação depende do coeficiente de dilatação, né?
E o que a gente vai observar é que cada tipo de dilatação vai ter o seu coeficiente específico na cera laser, né? Fiquei nervoso. É a vida. E a gente também tem que observar, né, que a dilatação depende da temperatura, tá? A dilatação depende da temperatura. Quanto maior for a mudança de temperatura, maior é a dilatação. Sendo que essa dilatação ela pode ser uma dilatação extensiva, né, de aumentar o tamanho do objeto, como uma dilatação compressiva, que contraia o objeto, que ele acabe diminuindo o seu tamanho, certo? Então, a gente vai ver que, na verdade, o que vai mudar nas três fórmulas da dilatação é apenas a dimensão e o coeficiente. Porque as três fórmulas da dilatação são as mesmas. Ó, vou pegar exemplo aqui. Vamos ver a dilatação linear. O que seria a dilatação linear? Seria a dilatação que acontece no corpo quando o seu comprimento é alterado. Então, a gente diz que a dilatação linear ela é para uma dimensão, ó, uma dimensão do corpo. Uma dimensão do corpo. Quem é essa dimensão? É o comprimento. Certo? É o comprimento. Então, na dilatação linear, apenas o comprimento sofre alteração. Certo? Ah, professor, então quer dizer que se o corpo aumentar ou diminuir o seu comprimento, eu tenho a dilatação linear? Sim, é isso mesmo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um bastão de metal, certo? Esse bastão, ele tem o comprimento inicial, que eu vou chamar de L0, tá? E a temperatura inicial, que eu vou chamar de T0. Quando eu forneço essa minha vela linda e maravilhosa aqui, eu forneço calor a esse corpo, eu estou aumentando a sua temperatura. Então, a temperatura agora é uma temperatura mais alta, temperatura final. Obviamente, o corpo vai dilatar, e essa dilatação a gente vai chamar de ΔL. O que seria o ΔL? Se você pensar bem um pouquinho, você vai ver que o ΔL, na verdade, é a diferença do tamanho inicial para o tamanho final. Ou seja, o que aumentou é a nossa dilatação, é o nosso ΔL. E a barra agora ficou com um tamanho maior, que eu vou chamar de L, certo? Ou seja, a dilatação linear, ela vai ser igual a o comprimento inicial, L0, vezes o coeficiente linear, que a gente chama de alfa, certo? Ó, vezes a variação na temperatura, que a gente chama de ΔT. Só cuidado com as unidades, certo? Quando eu falo cuidado com as unidades, é porque assim, vamos lá. O coeficiente, ele vai ter uma unidade chamada de graus Celsius a menos 1. Certo? Graus Celsius a menos 1. Vai. A variação da temperatura, ela vai ser ou em graus Celsius ou em Kelvin, tá? Por que, professor? Graus Celsius ou em Kelvin? Porque a gente aprendeu na aula passada que a variação da escala Celsius, ó, que é a variação da temperatura, é igual à variação da Kelvin. Então, não vai influenciar muito, não. Se a temperatura estiver em Celsius, se a temperatura estiver em Kelvin, vai ser a mesma coisa, tá? É o que vocês estão falando aí? E o coeficiente linear, que é graus Celsius a menos 1. E o comprimento inicial, professor? Vamos lá.
Se o comprimento inicial tiver em centímetros, óbvio que a dilatação vai estar em centímetros. Se o comprimento está em metro, óbvio que a dilatação vai estar em metros, tá? Mas para ficar algo padrão, né, a gente usa o Sistema Internacional de Unidades. O que seria o Sistema Internacional de Unidades? É o sistema que rege as unidades padrões de cada grandeza. Então, como dilatação é uma grandeza que mede o comprimento, teoricamente, né? A dilatação linear é o comprimento. Então, a gente vai ter a unidade de comprimento no sistema internacional, que é o quê? O metro, né? Então, a dilatação linear vai ser em metro e o comprimento inicial vai ser em metro. Pronto. Pode trocar? Pode trocar. Vai depender do que a questão de pedir. Se a questão de pedir em centímetro, você coloca em centímetro. Se a questão de pedir em quilômetro, você bota em quilômetro. Tá? Mas vamos lembrar que a dilatação, gente, ela não é uma coisa grande, não. Tá? A dilatação é uma coisa muito pequena. Não acontece de forma muito extensa, né? Vou dar um exemplo. Vamos lá. Na nossa casa, né, em algumas casas, né, existe o piso, a cerâmica, né? E entre cada cerâmica existe o rejunto, um espaço que você coloca uma massinha e aquela massinha ela serve para amortecer as duas cerâmicas que estão um do lado da outra, né? Poxa, Neuza, calma, Neuza, calma, Neuza. Não seja precoce, não, Neuza. Quando a gente tem um aumento de temperatura na cerâmica, ela vai dilatar. E o que ela dilata, se eu bato uma cerâmica na outra, isso pode fazer com que elas rachem, elas quebrem, né? Então, eu vou colocar esse espaço entre as cerâmicas e essa massa, que é para amortecer a dilatação da cerâmica, quando a temperatura está alta. Alguém aqui já deve ter visto uma cerâmica levantada com a outra, né? Aquilo aconteceu porque o espaço que deixou entre uma cerâmica e outra foi pequena e a massa não foi feita corretamente, porque ela feita corretamente, ela amortece. Se ela não for feita nas medidas corretas, ela vai sofrer aí uma dilatação muito grande e vai fazer com que esse corpo ele rache ou ele quebre ao longo do tempo, tá? É igual o biscoito e o recheio. É isso mesmo. Você tem o biscoito, o recheio e outro biscoito. Aí, para amortecer um biscoito em cima do outro, bota o recheio, que é a massa, né? É a massa. Nada a ver, mas tudo bem. Eu só falei que do jeito que a pessoa falou ali. Rejunto é maleável também. O rejunto ele também dilata, gente. O rejunto também dilata. Obviamente, todos os corpos vão dilatar, né? O rejunto dilata, mas ele amortece. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui bem mais tranquilo. Você está passando por cima da ponte Igapó, da ponte Newton Navarro, da ponte Nova, né? Só que você, quando está dentro do carro, está dentro do ônibus, você sente que o carro sofre algumas trepidações. Tipo assim, o carro está andando e dá, vai tum, tum, tum. Aquilo ali é justamente os espaços entre cada pedaço de concreto que faz com que, caso o concreto se... Caso não, né? Ele vai dilatar, mas a estimativa é, caso ele dilate, ele vai dilatar e o espaço vai proteger com que ele não quebre o outro concreto, tá? Porque a força da dilatação pode ser tão grande que quebra o outro concreto. Então, existem espaços entre os blocos de concreto de uma ponte, de um viaduto, que evitem a dilatação, né? No caso, não vai evitar a dilatação, ele vai evitar o choque sofrido na dilatação. Nos prédios também, né? A gente também tem isso nos trilhos do trem, como alguém falou aí, foi Neuza que falou, né?
Pode ver. Eu não sei se alguém mora aqui perto de alguma estação de trem. Às vezes a pessoa mora, né? Depois, no dia muito quente, se alguém morar, vai lá ver o trilho do trem, dá uma olhada assim. Você vai ver que o trilho do trem parece que ele está fazendo uma ruma de curva, assim, ó, ao longo do percurso. Pronto, ó, mora, tá vendo? Ó? Pessoas moram aqui perto da trilha do trem. Então, depois vai lá, meio-dia, vai lá ver. Você percebe com uma diferença. Você percebe uma diferença gigantesca entre um trilho e outro. Você percebe tipo um caminho assim, meio doido do trilho. Ele meio que dá uma curvada. Por quê? Porque aquilo dilata, né? No pingo do meio-dia. É isso aí. Né? Então, assim, quando a gente precisar calcular a dilatação, a gente vai sempre usar esse mesmo segmento dessa fórmula. É a dilatação igual ao tamanho inicial, seja ele comprimento, seja ele a área, seja ele o volume, vezes o coeficiente, vezes a mudança de temperatura, tá? E vamos lembrar, né, gente? Vamos lembrar que quando a gente aprende física, lá no início da primeira série do ensino médio, a gente vê que o delta significa variação, significa mudança, né? Ou seja, o ΔL, que é a nossa dilatação, ela também representa, fora essa fórmula aqui, ela também representa o comprimento final menos o comprimento inicial. Por que que eu preciso saber disso, professor? Porque geralmente as questões, elas não vão pedir a dilatação. Elas vão pedir o comprimento final da barra. E para você saber o comprimento final da barra, o LF, ó, vou botar aqui. Comprimento final. Para você saber o comprimento final, você tem que saber o comprimento inicial e a dilatação. E a dilatação você só encontra fazendo essa fórmula aqui. Ó, e aqui o comprimento inicial. Tá? E ΔL é a dilatação. Tá? Gente, dilatação linear. Todo mundo entendeu? Sim. Show. Beleza. Tranquilo. Pronto. Então, partindo da dilatação linear, a gente vai para a dilatação superficial, que aí já é a segunda dimensão, né? Duas dimensões. E essas dimensões representam a área do corpo, certo? A área do corpo, né? Porque agora eu não tenho só comprimento, eu tenho comprimento e largura, né? A área é a superfície, por isso que o nome é dilatação superficial, porque eu estou calculando a dilatação de toda a superfície, de toda a área do corpo. Quando encontrar a dilatação, como faço para encontrar o comprimento final? Aí você joga nessa outra fórmula aqui. Ó, para achar o comprimento final, é só pegar o menos o comprimento inicial e passar para o outro lado. Aí vai ficar assim, ó. Comprimento final é igual a dilatação mais o comprimento inicial. Pronto. Ó. Substitui os valores na fórmula, justamente. Né? Eu jogo menos L0 para lá, aí fica L final igual a ΔL mais L0. Porque o comprimento final não é o comprimento Professor? final, mas o que dilatou, diga. Professor? Fala. Depois tem como o senhor passar alguma questão para a gente ver direitinho não aí, sobre como fazer essa daí, que o senhor explicou agora, sobre a dilatação. Tipo, fazer um exercício para a gente ver. Deixa eu terminar tudo que eu faço.
Tá, beleza. Porque tudo é a mesma coisa, gente. Todos os tipos de dilatação vão ser do mesmo jeito para fazer, certo? O que vai mudar é a questão da dimensão e a questão do coeficiente. Mas todos os tipos de dilatação que a gente tem aqui no quadro vai ser do mesmo jeito. Certo? É a mesma coisa, só que é diferente, justamente. É isso aí. Ó, então a dilatação superficial, ela é a dilatação da área do corpo. Ou seja, eu tenho um corpo que tem um comprimento inicial e uma temperatura inicial. Aí eu forneço calor a esse corpo. Esse calor vai fazer com que esse corpo mude de temperatura. Quando ele mudou de temperatura, esse corpo sofreu dilatação. Então, agora ele tem uma área maior e uma temperatura maior. Consequentemente, ó, olha onde dilatou aqui. Cadê meu piloto? Dilatou tanto na parte lateral como na parte, ó, do comprimento. Então, eu dilatei o comprimento e a largura, né? Ó. E isso fez, obviamente, que eu criasse um ΔA. Um ΔA, certo? Ou seja, o ΔA é a dilatação superficial igual a A0, que é a área inicial, vezes o beta, que é o coeficiente superficial, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. Observe essa fórmula e observe essa fórmula. Não é a mesma fórmula? A única coisa que eu mudei foi o coeficiente, porque realmente muda. Ó, aqui é alfa e aqui é beta. E a área, que aqui agora é área e aqui era comprimento. Mas o jeito de montar a fórmula é a mesma. Não vai mudar. Só vai mudar a situação da questão, né? Certo? Então, lembrando que ΔA é a final menos a inicial, ou seja, a área final menos a área inicial é a nossa dilatação. É a mesma coisa daqui, ó, a mesma coisa. A diferença é que aqui é área e aqui é comprimento, tá? E lembrando também que beta é o coeficiente superficial de duas dimensões. Então, se caso a questão der o coeficiente linear, é só a gente lembrar que beta é 2 vezes alfa, ou seja, beta é 2 vezes o coeficiente linear. Porque aqui são duas dimensões e aqui é só uma. Então, as 90% das questões vão te dar o coeficiente linear e pedir para você calcular a dilatação superficial. Aí, o que é que você vai fazer? Vai multiplicar 2 vezes o coeficiente linear para achar o beta. Tá? Isso é normal acontecer. Então, tem que ficar ligado aqui, ó. Qual é o coeficiente que ele está dando, tá? Ó, uma coisa interessante a gente lembrar aqui é o seguinte. Alguém aqui já tentou abrir algum pote que tirou da geladeira, algum pote que tirou da geladeira e não conseguiu? Tipo aqueles potes de azeitona, ou então pote de extrato de tomate, ou aqueles potes de vidro, de doce, de leite, sempre, né? Você tem lá o pote de vidro com a tampa, você bota na geladeira. Aí quando você tira da geladeira e vai tentar abrir, não consegue. Primeira coisa, Neuza. Neuza é precoce demais. Por que você não conseguiu abrir? A primeira coisa que eu pergunto, por que você não conseguiu abrir quando você colocou dentro da geladeira? Ó, eu vou tentar desenhar aqui. Vou desenhar aqui o pote. E aqui a tampa. Né? Sabrina perguntou... Não, cadê?
Ana Clara disse, por que comprimiu? Comprimiu o quê? O pote de vidro ou a tampa de metal? Entendi. Estão falando aí que é porque o metal ele comprimiu por causa da mudança da temperatura, né? Vamos lembrar que a dilatação ela acontece tanto aumentando como diminuindo. Então, se a gente diminui a temperatura, o corpo vai comprimir. Então, o metal, como ele é um bom dilatador, ele comprime por causa da mudança da temperatura. Então, quando você tenta abrir, você não consegue. Por quê? Porque o metal dilatou mais do que o vidro e fez com que ele apertasse, causando uma pressão ali na tampa, né? Na boca do vidro, né? Aí Neuza disse, professor, eu sempre boto água quente ou água normal, né? E consigo abrir. Quando você coloca a água em uma temperatura diferente, vai trocar calor. E trocando calor, você aumenta a temperatura, né? Então, quando você aumenta a temperatura, a tampa volta ao normal. A tampa volta ao tamanho inicial que ela tinha. Então, você consegue abrir. E muitas das vezes, se você colocar água muito quente, a tampa dilata mais ainda. Aí, por isso que ela fica até mais fácil de abrir. Você vai apertar, ela vai abrir rapidamente, porque ela aumentou de tamanho. Os dois sofrem mudança, obviamente, mas o vidro ele tem um coeficiente muito menor do que o metal. O metal ele vai sempre dilatar mais, então obviamente ele vai comprimir mais ou ele vai aumentar mais, tá? Como eu falei para vocês, o coeficiente é proporcional à dimensão. Então, na dilatação linear, Valéria, o coeficiente é o alfa, porque está ligado apenas com o comprimento. Quando você vai para a dilatação superficial, você tem dois comprimentos, que é a largura, né? A largura e o comprimento do objeto. Você tem dois comprimentos, porque largura também é comprimento. Então, o coeficiente ele vai ser 2 vezes o coeficiente do comprimento. Se caso a questão tivesse dito o coeficiente linear ao invés do superficial. Então, a gente tem que lembrar que o coeficiente superficial é 2 vezes o coeficiente linear, porque ele é 2 vezes o comprimento. Ele é o comprimento de um lado e o comprimento do outro, por causa da área. Tá claro isso? Isso, Irene. Por isso que é bom deixar em temperatura ambiente. É isso aí. É isso aí. Nada. Todo mundo entendeu, gente? Dilatação superficial é o mesmo esquema da dilatação linear, só muda o coeficiente e a dimensão. Tá? Mas a ideia é a mesma. Sim? Show de bola. E nós temos a dilatação volumétrica, né? A dilatação volumétrica, ela acontece com o volume. Então, a gente tem agora aqui, ó, três dimensões, tá? Dando aí o nosso volume, tá? A gente está analisando inicialmente o volume do corpo sólido, certo? Ó, mas já adiantando que a dilatação volumétrica, ela tanto acontece no sólido como no líquido, e ela é a mesma fórmula. A diferença é que no líquido tem um negocinho a mais que a gente vai ver na próxima aula. Mas não precisa se preocupar não, tá? A dilatação volumétrica, professor, ela vai ocorrer no corpo que tem volume, né? São 3 dimensões, comprimento, largura e altura, né? E ao fornecer calor a esse corpo, ele aumenta de tamanho, né?
ele vai ter um novo volume e uma nova temperatura, né? Aí o que é que acontece? Eu vou calcular a sua dilatação. Então, ΔV, que é a dilatação volumétrica, é igual ao volume inicial, que é a mesma coisa daqui e daqui, vezes o gama, ó, mudei o coeficiente, porque agora o meu coeficiente está ligado às 3 dimensões, é o gama, vezes a mudança de temperatura. A mesma fórmula, a mesma fórmula, a mesma fórmula, né? O que eu mudei foi a dimensão, aqui era comprimento, aqui ficou a área, aqui é volume, e o coeficiente, que aí o coeficiente agora é 3 vezes alfa. 3 vezes alfa. Porque são 3 comprimentos diferentes. Comprimento, largura e altura. Então, o gama é 3 vezes alfa se a questão não der o coeficiente volumétrico. Tem a ver com a fermentação? Tem sim. A fermentação tem a ver com a questão da dilatação do leite, da dilatação da água, né? Eu não sei se vocês sabiam, mas, por exemplo, a gasolina, ela dilata bastante. Então, quando a gente vai no posto de gasolina encher o combustível de um veículo, né? Dependendo da hora que a gente vai encher o tanque, ou vai colocar a gasolina no tanque, a gente pode sair perdendo gasolina. A gente paga mais e leva menos. Sabe por quê? Vamos lá. Imagina que é meio-dia. Você olha, poxa, meu irmão, tem que botar a gasolina. Aí você vai colocar a gasolina. Obviamente, você não vai deixar o carro esperando até dar, sei lá, de noite para você colocar a gasolina, né? Você vai lá e bota gasolina, show de bola. Botou gasolina, beleza. Só que, gente, durante o dia, a gasolina sofre uma mudança de temperatura. Inclusive, é por isso que, eu não sei se vocês já viram, mas o tanque de combustível dos postos é enterrado no chão, com a profundidade que a temperatura não modifique muito, mas mesmo assim ainda modifica, né? Modifica. Então, quando você vai colocar a gasolina de meio-dia, a gasolina está dilatada. Dilatada. Ela está com o volume mais. Então, se ela está com o volume mais, eu vou ganhar mais. Sabe por que não? Porque quando bater ali 6, 7, 8 horas da noite, tudo que estava dilatado vai contrair. Ou seja, se estava dilatado, quando esfriar, ela vai contrair mais ainda. E você vai perder gasolina. Você vai estar comprando, na verdade, uma gasolina que já está dilatada e quando ela esfriar, ela vai dilatar ainda mais, só que na compressão. Então, você vai perder gasolina. Aí, quando você vai comprar a gasolina ali, vai botar, né, a gasolina ali entre 5h30, 6 horas, 6h30 da noite, você está comprando a gasolina que ela já sofreu dilatação, já está voltando ao normal, tá certo? Porque a temperatura geralmente já está baixa, um pouco mais baixa, né? Se você comprar à noite, tem o risco de você comprar a gasolina também dilatada, certo? À noite, quando está muito, muito frio, né? Porque você vai comprar a gasolina dilatada. Aí, imagina só, acontece muito com o carro isso. Você vai e enche o tanque de noite, e vai para casa. Chega em casa, deixa o carro lá, vai curtir a noite, e quando volta de manhã para ir trabalhar ou para pegar o carro, você vê que vazou gasolina. Está vazando gasolina. O problema é no tanque? Não. É porque você comprou a gasolina contraída, dilatada. Você encheu o tanque. Quando dá de manhã que a temperatura aumenta, essa gasolina vai voltar ao normal. Então, quando ela volta ao normal, se o tanque já está cheio, obviamente que ela vai transbordar. Aí, o que ela transborda, ela derrama.
Então, você perde gasolina aí também, né? Por que permanece na temperatura ambiente fazendo deste modo? Quando colocamos água enterrada, ela aquela gela. Hã? Peraí. Por que permanece na temperatura ambiente fazendo desse modo? Quando colocamos a água enterrada, ela gela. É porque o tanque, ele tem o tanque de combustível, geralmente ele é térmico, tá? Ele é térmico. Então, geralmente acontece isso. Ele aquece de manhã, aí durante o dia a temperatura vai diminuindo, chega um certo horário, o tanque térmico tenta regular a temperatura, aí chega à noite a temperatura baixa de novo e assim vai. Entendeu? O pobre sofre. Isso, Silmara, justamente por isso que os postos são abastecidos à noite, também por causa disso, porque durante o dia, né, o tanque de combustível do caminhão que transporta gasolina, ele também vai dilatar. Ele tanto dilata o tanque como dilata o líquido lá dentro, né? Então, ele vai ter que esperar um pouquinho, né? Aí tem outros processos também envolvidos ali, né? Que a gente vai estudar quando entrar em eletricidade, que a gente vai chamar de processo de eletrização, né? E aí a gente vai esperar a temperatura regular para conseguir tirar o combustível do posto, para que nem o posto saia perdendo e muito menos a empresa que fornece a gasolina também perca, né? Explicar o que, Glaucio? Qual parte? Aqui, da dilatação volumétrica. Isso mesmo, professor. O celular deu uma travada aqui, aí eu perdi a maior da explicação, mas só essa dilatação volumétrica aí que... Pronto, beleza. A dilatação volumétrica, ela acontece igual a todas as outras, né? A diferença é porque aqui agora a gente tem o volume alterando. Então, a fórmula da dilatação é igual, é do mesmo jeito que a gente escreve as outras, o que muda é o volume, né? Que eu vou ter ΔV igual a V0, vezes o gama, que é outro coeficiente de dilatação, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, o que vai mudar é o coeficiente e o volume. O coeficiente é 3 vezes alfa, né? 3 vezes o coeficiente linear, porque são 3 dimensões. E o ΔV é igual ao VF menos o V0, ou seja, o volume final menos o volume inicial, vai ser também a nossa dilatação. Tá? É o mesmo esquema. Todos os três são iguais. O que muda é a dimensão e o coeficiente. Tá? Professor, no caso do gelo, a água, quando a gente coloca para gelar, que é frio, porém a gente vê uma grande quantidade depois que vira o gelo. Explica aí pra gente. Pronto, aí eu vou explicar na próxima aula, quando a gente entrar em dilatação dos líquidos, porque a água, ela tem uma coisa chamada de dilatação anúmala, que é outra situação diferente de qualquer outra substância que existe. Tá certo, tudo bem. Segura aqui um pouquinho, e na próxima aula a gente vê. Certo? Tá bom, valeu. Vamos fazer uma questão aqui para a gente terminar a nossa aula sobre... a água é diferente, gente.
A água tem 64 anomalias diferentes de qualquer outra substância. 64 coisas diferentes de qualquer outra substância na natureza. Pode desligar o microfone, tá ligado? É o meu. Valeu, obrigado. Tava. Eu tô desligando e ele tá ligando de novo. Outros. Doideira. Aqui, ó. Eu vou botar a questão da lista da gente. Que doideira. A questão da lista da gente. Eu coloquei já a lista desse conteúdo lá. Eu vou fazer a questão aqui da lista. Questão 12 da nossa lista. Eu vou tirar uma foto do quadro antes que eu apague de novo. Sem querer, com todas essas informações aí. Pronto. Tá dando para ver a questão aí? Questão 12? Sim. Tá, né? Beleza. Vou apagar essa parte aqui, gente. Vamos lá. Um cubo regular homogêneo de aresta 20 centímetros está inicialmente a 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio do material com que foi fabricado é de 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aquecendo-se uniformemente o cubo com uma fonte de calor constante durante 50 segundos, a temperatura se eleva para 120 graus Celsius. A dilatação ocorrida em uma das suas superfícies do cubo é. Olha que interessante, essa questão aí é um nível médio, né? Primeiro ele diz que é um cubo. Então a gente sabe que um cubo tem 3 dimensões, né? 3 dimensões. Aí ele disse que esse cubo tem 20 centímetros de aresta, ou seja, são 20 centímetros de comprimento, 20 de altura e 20 de largura, certo? Aí, no momento em que a gente lê a questão, a gente imagina que vai ser uma questão de dilatação volumétrica, né? Aí ele diz que a temperatura inicial do cubo é 20 graus Celsius. Falou do coeficiente linear, é alfa. Ele falou de alfa, certo? O coeficiente linear de dilatação é alfa. É 2 vezes 10 a menos 5. Falou que a temperatura final chegou a 120 centímetros, aqui 120 centímetros, 120 graus Celsius, e ele quer saber, ó, presta atenção, ele quer saber qual foi a dilatação ocorrida em uma das superfícies do cubo. Então, ele quer saber qual foi a dilatação da superfície do cubo. Superfície é área, gente, é área. Ó, superfície é área, então ele quer saber a dilatação superficial. A gente sabe que aqui é 20 e a gente sabe que aqui é 20. Então, obrigatoriamente, a gente precisa calcular a área dessa superfície. Como é que a gente calcula a área dessa superfície? Isso aqui é o quê? É um quadrado, né? Ou um retângulo, né? Mas é um quadrado porque tem os lados iguais, né? Então, a área de um quadrado, ó, é igual a o lado ao quadrado, né?
Ó, ou base vezes altura, tanto faz, tá? Então, a minha área inicial é 20 vezes 20, ou 20 ao quadrado, né? Que vai dar quanto? 400. 400 centímetros quadrados. Essa é a minha área inicial, é a minha superfície, né, do meu cubo. É isso que a questão quer. A questão quer saber qual é a dilatação da superfície. Ele quer saber quem é ΔA. Ó. Então, ΔA é a área inicial vezes o coeficiente beta vezes o ΔT. Tá? Então, ΔA é igual. Quem é a inicial? 20, 400. Então, 400 vezes beta. Aí vem aquela situação que eu mostrei aqui, ó. Ele deu alfa, que é o coeficiente linear, e a gente precisa de beta. Então, a gente tem que lembrar que beta é 2 vezes alfa. Ou seja, beta é 2 vezes 2 vezes 10 a menos 5. Beta é 4 vezes 10 a menos 5. Certo? Então, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 5 vezes a variação da temperatura, que é de 120, né, menos 20. 120 menos 20. Professor, por que é 120 menos 20? Porque é ΔT. E ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Quem é a final? 120. Quem é a inicial? 20. Certo? Então, ΔA, que é a dilatação superficial, vai ser 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16, né? Acrescento os 2 zeros, vezes 10 a menos 5, vezes 120 menos 20 é 100. Ó, então vai ficar ΔA igual, né? Ó, já dá para saber qual é a resposta certa, mas vamos terminar, né? O que vai acontecer aqui é uma situação que a gente vai aprender se alguém tiver dificuldade depois. Depois a gente aprende esse detalhezinho bonitinho, tá? Mas, ó, esses 2 zeros aqui eu posso cortar. Junto com esses 2 zeros aqui, no total fica 4 zeros, tá vendo? Ó? Esses 4 zeros vão se somar aqui em cima do expoente, que é como se eu estivesse transformando o menos 5 para um número menor, para o expoente ficar menor. Então, tirando esses 4 zeros aqui, isso é uma regra matemática, tá, gente? Se você quiser, você faz do jeito que você quiser e sabe fazer. Vou fazer desse jeito porque é mais simples. Cada zero que eu tiro, eu somo do meu expoente. Cada zero que eu tiro, eu somo do meu expoente. Então, se eu tirei 4 zeros, eu somei 4 do meu expoente. Então, vai ficar 16 vezes 10 a menos 1. Ó, porque menos 5 mais 4 é menos 1. Então, deu 16 vezes 10 a menos 1 centímetro ao quadrado. Essa é a resposta, letra D. De primeiro, eu sei que é confuso. Mas quando você refazer essa questão, eu garanto que você vai conseguir compreender melhor. Mas a dúvida é: compreenderam a forma que eu fiz a questão? É uma pegadinha mesmo. A questão é uma pegadinha. Ela dá tudo envolvendo o cubo, que a gente acha que vai ser volumétrica, no final ele pede sobre a superfície. Mas é esse detalhe que muda a nossa percepção da disciplina. A gente tem que ficar atento a informações que a questão ela pode mudar, ela pode ter uma pegadinha ali que mude, mas que não altera, né,
no teor da questão, que é dilatação. Então, mesmo se ele tivesse pedido a dilatação do volume, a gente tinha feito a mesma coisa, só que no lugar da área, a gente tinha calculado o volume, e no lugar de beta, a gente tinha calculado o gama, que é 3 vezes alfa. Mas o teor é o mesmo. Claudson, depois que tu assiste a aula, no finalzinho você consegue entender melhor. Tá? Bom, gente, tudo bem, né? Na próxima aula, certo? Na próxima aula, a gente termina essa parte de dilatação, a gente faz mais alguns exercícios sobre dilatação, para a gente começar outro assunto que a gente vai chamar de calorimetria, tá? Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo, que aí a gente vê o que é que você está precisando, o que é que você precisa melhorar, e eu vou te dando ali uma orientação. Certo, gente? Tudo bem? Meu povo, um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, se cuidem, abraço, tá? E se Deus quiser, terça-feira estaremos de volta. Tchau, um beijo e fiquem com Deus. Tchau, lá top. Valeu, tchau, tchau. Até mais.